Quando Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May deixaram a série Top Gear em 2015, foi o fim de uma era de ouro para a BBC. Da noite para o dia, um dos principais programas da emissora ficou sem rumo e parecia condenado ao fracasso. A saída do trio aconteceu após a famosa briga de Jeremy com um produtor por causa do cardápio nos bastidores, além de outros problemas que já vinham se acumulando. Isso fez a BBC não renovar o contrato dele. Por lealdade e solidariedade, Hammond e May também decidiram sair, encerrando uma parceria que transformou um programa de nicho sobre carros em um dos maiores sucessos da televisão mundial. Logo após a demissão de Jeremy, a BBC correu contra o tempo para salvar a série. A solução foi colocar o apresentador de rádio e TV, Chris Evans, como o líder do programa. Embora ele já tivesse participado várias vezes como convidado na fase de ouro e fosse apaixonado por carros, a escolha foi estranha, pois o apresentador ruivo e alto tinha a reputação de ser alguém difícil de lidar nos bastidores. Para reforçar o time, a emissora também trouxe Matt LeBlanc, o eterno Joey de Friends. Ninguém sabe ao certo o motivo dessa escolha, mas junto com Matt chegaram a piloto de corrida Sabine Schmitz, o jornalista automotivo Chris Harris, o repórter Rory Reid e o especialista em motores Eddie Jordan. Esses 4 últimos eram escolhas lógicas. A ideia era criar um elenco variado para atrair um público amplo, na tentativa de compensar a falta do trio original, somando a química de várias pessoas. Infelizmente, a química nunca deu certo. O estilo agressivo de Chris Evans batia de frente com o jeito tranquilo de LeBlanc. Os novos apresentadores não conseguiam criar uma conexão natural e o público percebeu imediatamente a falta daquela autenticidade e parceria que definiam a equipe anterior. A audiência deixou isso bem claro. A estreia da fase de Evans e LeBlanc, em maio de 2016, atraiu 4,4 milhões de espectadores, um número bem abaixo dos 5,8 milhões que assistiram ao último episódio de Clarkson. Ao longo da 23ª temporada, os números despencaram até atingir o ponto mais baixo de 1,9 milhão de espectadores. A recepção da crítica também foi implacável. Muitos fãs acusaram a nova versão de forçar a barra e de não ter o entusiasmo real que tornava o programa tão querido. Chris Evans, especialmente, recebeu uma enxurrada de críticas pelo seu estilo de apresentação barulhento e gritado, que muitos acharam irritante. Nas redes sociais, os comentários eram pesados, com pessoas questionando a escolha dele, reclamando que as narrações machucavam os ouvidos e dizendo que, embora a fotografia continuasse linda, a voz de Evans estragava tudo. Ao final da primeira temporada após o recomeço, com apenas 6 episódios gravados, Evans anunciou no Twitter que estava deixando o programa. Ele publicou que deu o seu melhor, mas que às vezes isso não basta, elogiando a equipe e desejando sucesso. Isso forçou uma nova mudança no elenco. Matt LeBlanc continuou na liderança, agora ao lado de Rory Reid e Chris Harris, formando um trio mais focado. Porém, mesmo com momentos divertidos e talentos individuais, o formato não funcionou. Faltava aquela faísca natural. Top Gear passava por uma crise de identidade profunda. A produção esqueceu que o programa nunca foi puramente sobre carros, mas sim um show de entretenimento que usava os carros como desculpa. Na tentativa de reanimar o programa, a BBC mudou tudo de novo. Eles escalaram o ex-jogador de cricket Andrew Fred Flintoff e o comediante Paddy McGuinness para se juntarem a Chris. Em 16 de junho de 2019, a nova versão estreou e muitos sentiram uma energia renovada. O carisma natural dele e seu espírito destemido trouxeram uma nova dinâmica. Por um tempo, parecia que Top Gear tinha se estabilizado, mantendo uma média sólida entre 4,4 e 4,8 milhões de espectadores, chegando a passar de 5 milhões no especial gravado no Nepal. Apesar da recuperação na audiência, tudo estava prestes a desmoronar de forma trágica. No dia 13 de dezembro de 2022, o golpe final contra o programa aconteceu nos bastidores. No fim de um dia de gravações no aeródromo de Dunsfold, Fred recebeu instruções para dirigir um Morgan Freewheeler, um veículo de 3 rodas conhecido por ser muito instável. Fred saiu sem capacete e a cerca de 70 km por hora, uma das rodas se soltou, fazendo o veículo capotar. O apresentador sofreu ferimentos faciais graves e fraturas nas costelas.
Após passar cerca de meia hora em agonia na pista, ele foi levado por helicóptero para o Hospital St. George, em Londres, para cirurgia de emergência. Em relatos posteriores, Fred revelou que achou que ia morrer. Ele estava consciente, mas não enxergava nada além de escuridão profunda, até perceber que seu chapéu tinha caído sobre os olhos. Ao levantá-lo, percebeu que ainda estava na pista do programa, mas sentia como se seu rosto tivesse sido arrancado, ficando completamente aterrorizado. Em 24 de março de 2023, a BBC colocou o programa em hiato por tempo indeterminado. A emissora pediu desculpas públicas a Fred, oferecendo apoio em sua recuperação, e admitiu que parar o programa seria uma decepção para os fãs, mas que era a decisão correta a ser tomada. Uma auditoria independente de segurança analisou as temporadas anteriores, sem incluir o acidente de Fred, e concluiu que, embora a BBC seguisse os protocolos e as boas práticas da indústria, era preciso aplicar aprendizados rígidos no futuro do programa. Em novembro do mesmo ano, a BBC confirmou que Top Gear não retornaria em um futuro próximo. A emissora declarou apoio a Fred, Chris e Paddy, que foram os responsáveis pela recuperação do programa desde 2019, e afirmou estar desenvolvendo novos projetos individuais com eles. Após o acidente, a vida de Fred mudou completamente, tanto física quanto mentalmente, e ele chegou a passar um ano inteiro sem sair de casa devido ao trauma. O desfecho de toda essa história foi um acordo milionário. A BBC pagou 9 milhões de libras ao ex-jogador de cricket, Andrew Flintoff, após acusações de negligência por parte da emissora. Felizmente, essa bolada não saiu do bolso dos contribuintes que pagam a taxa de TV no Reino Unido, já que o pagamento foi feito pela BBC, o braço comercial e lucrativo da empresa. O silêncio sobre o caso só começou a ser quebrado em 5 de setembro de 2024, quando o apresentador Chris Harris participou do podcast de Joe Rogan. Pela primeira vez, ele falou abertamente sobre o terrível acidente de Fred. Harris explicou que guardou o segredo por muito tempo para manter a dignidade, mas sentia que aquele momento era o ponto final de uma longa jornada. No Reino Unido, a emissora suspendeu a série por tempo indeterminado, o que no jargão televisivo significa o fim da linha. Para Harris, o fim começou em um dia fatídico de dezembro de 2022. Ele admitiu que, de certa forma, já esperava que algo ruim acontecesse, e lidar com esse peso nos últimos anos foi extremamente difícil. Harris estava na pista de testes naquele dia. Ele era o único apresentador que acompanhava Fred na gravação. Embora não estivesse exatamente ao lado do veículo, o apresentador estava perto o suficiente para ouvir o rádio em sua sala de apoio. De repente, a mensagem ecoou pelo comunicador avisando que um acidente grave havia acontecido e que o carro estava de cabeça para baixo. Ao correr para a janela, Harris viu Flintoff completamente imóvel e chegou a pensar que o amigo estivesse morto. O fato de Fred ter sobrevivido foi um milagre que se deveu exclusivamente ao seu físico de atleta. Com quase 2 metros de altura e muita força muscular, se ele não tivesse esse condicionamento, teria quebrado o pescoço e morrido na hora. Os bastidores daquela gravação, no entanto, revelaram falhas graves. A decisão de usar o Morgan de 3 rodas foi tomada na última hora. Por questões de física e engenharia, esse tipo de veículo exige muita experiência e cuidados com suas limitações. Naquele dia, apenas Harris e um piloto profissional tinham experiência com o modelo. Apesar disso, a produção iniciou as filmagens sem consultar nenhum dos 2 especialistas. Harris revelou o sentimento de culpa que carrega por não ter conseguido alertar o amigo antes da gravação devido à correria dos horários, embora reconheça que seu sofrimento não se compara ao drama vivido por Fred. Em meio ao caos, Harris perdeu o emprego imediatamente com o cancelamento das gravações e o fim de seu contrato, mas buscou forças em sua família para seguir em frente. O caso ganhou contornos ainda mais polêmicos quando Harris revelou que 3 meses antes do acidente havia alertado formalmente a direção da BBC sobre os riscos nas gravações. Ele avisou que se os procedimentos de segurança não mudassem, alguém acabaria morrendo no programa. Como o piloto mais experiente da equipe, ele deixou claro que o ritmo de produção cobraria um preço alto, resultando em ferimentos graves ou em uma fatalidade. Esse clima de tensão era alimentado por uma disputa de bastidores. A série tentava a todo custo competir e elevar o nível dos desafios contra o programa rival The Grand Tour,
que contava com um orçamento gigantesco e era apresentado pelo trio original do Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Harris ressaltou que nunca foi avesso ao risco e entende que a boa televisão automotiva envolve perigos, mas o problema central era a falta de experiência de seus dois companheiros de tela, que eram originalmente um comediante e um jogador de cricket. Diante do perigo crescente, ele chegou a exigir uma reunião com o chefe de segurança da emissora, mas os alertas foram ignorados, e o apresentador acabou isolado pela empresa após a tragédia. Enquanto a BBC abria investigações sigilosas, Harris enfrentava o desemprego e o isolamento em sua casa. Algum tempo depois, ao se reunir com um executivo para analisar trechos do relatório, ouviu um agradecimento formal por sua contribuição para o futuro da empresa. A resposta de Harris foi direta, lembrando que a investigação não mudava ao fato de ele ter perdido o emprego. Para muitos fãs, o programa perdeu a identidade após a saída do trio original, mas a competência de Harris na tela sempre foi inquestionável. Já Fred retornou à vida normal aos poucos, graças ao apoio de um amigo que o convidou para acompanhar partidas de cricket nos bastidores, longe das multidões, já que ele precisou utilizar uma máscara facial completa por meses. Hoje, Flintoff vê seu futuro focado no esporte e na carreira de treinador. Atualmente, Top Gear sobrevive no streaming e nas redes sociais muito mais como uma marca histórica do que como um programa de televisão ativo. No fim das contas, a produção não acabou por causa de um apresentador ou de uma temporada ruim, mas sim porque ficou evidente que sem a química única de seu trio criador, o formato perdeu a sua verdadeira essência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como esse, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.